Hola, hola, buenos días, buenas tardes e buenas noches. Estou mandando para vocês o gabarito inteiro da apostila, então vocês podem corrigir. Eu não recebi nenhuma dúvida de vocês, então acredito que vocês estejam entendendo. Então ninguém veio falar comigo nem no chat, nem no WhatsApp, nem por e-mail, nem nada. Então eu vou seguir com o conteúdo. Hoje a gente vai dar uma aceleradinha porque vocês são a única turma das 7 turmas que eu tenho que ainda não terminaram a apostila, tá? A nossa prova, ela é na próxima aula que a gente tem, que não é semana que vem, porque a gente vai ter férias. Mas então é na próxima semana, que é dia 30, tá? Dia 30 é a nossa prova. O que eu indico para vocês? Estudem pela apostila. A prova vai ser pela Alexandria mesmo, tá? Então, as questões elas vão ser mais ou menos o que a gente já está acostumado. Vão ser os temas que a gente estudou e interpretação textual, que sempre cai, né? Porque qualquer prova que a gente vai fazer de espanhol sempre tem interpretação textual, tá bom? Eu vou repetir para vocês os temas que a gente estudou, se alguém quiser anotar, mas é só vocês se basearem pela apostila, que lá tem tudo que a gente estudou. A primeira coisa que a gente viu nesse trimestre foram las estaciones del año, tá? Então, as estações do ano, tem que saber. Vamos passar lá. Los meses del año, a gente estudou também. A gente viu também los días de la semana. A gente viu um pouco de los advérbios de tiempo. Estudamos o tempo verbal presente de indicativo, né? Que é aquele tempo que a gente usa para falar do agora. Vamos ver aqui mais. A gente viu lá as viviendas, né? Onde as pessoas moram, que é vocabulário. E hoje a gente vai falar sobre 3 coisas. Vamos falar sobre adjetivos, que é adjetivo. A gente usa os adjetivos igualzinho a gente usa no português. A gente tem algumas palavras que se parecem e outras que não se parecem, tá bom? A gente vai ver, além dos adjetivos, eu tô aqui olhando para baixo porque eu tô aqui com a minha apostila física, tá? A gente vai ver como diz os nomes das pessoas da família. Por exemplo, madre, padre, tá? A gente já viu algumas dessas palavrinhas, então eu vou só repassar elas com vocês. Tem algumas que vocês não sabem e a gente vai aprender hoje, tá bom? E por último, a gente vai ver algumas profissões. A gente vai ver por que eu digo algumas? Porque existe tanta profissão que a gente ia poder ficar aqui falando durante um mês e acho que não ia acabar. Nem eu conheço todos os nomes de todas as profissões em português. Então, eu vou passar para vocês as principais e que vai ser o suficiente para vocês fazerem os exercícios. Assim, a gente tá na página 31 e a nossa apostila ela vai até a página 46. Mas a gente não vai fazer todos os exercícios. Então, deixem já uma caneta, um lápis aí junto com a aula, porque eu vou falar para vocês quais os exercícios que vocês precisam fazer e alguns a gente não vai fazer. A gente vai fazer um pouco de exercício de cada tema desse que eu falei para vocês que a gente vai ver hoje. Depois, vocês podem estudar pela apostila, tá bom? A prova vai ser no nosso horário de aula, mas eu vou deixar ela 1 hora aberta, tá? Mas é para vocês conseguirem fazer em meia hora, tá bom? E é isso. Vamos lá? Vou compartilhar aqui. Primeiro a gente vai ver pela apostila, tá bom? A gente estava vendo casas, né? Aí aqui a gente já tem umas figurinhas de algumas casas. Para falar sobre os adjetivos. Como eu falei para vocês, os adjetivos eles funcionam igualzinho no português. Então o que eles fazem? Eles qualificam os substantivos, que é exatamente o que está escrito aqui embaixo, ó. Estas palavras atribuem qualificações a sustantivos. Por isso, são chamadas de adjetivos.
Os adjetivos concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem. Lembra lá no português que o adjetivo ele concorda em gênero e número? O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos achar aqui, ó. Aqui a gente tem algumas palavrinhas, aqui tá errado, tá? Esse A aqui, ó, é junto. Foi um erro de impressão, provavelmente, da apostila. A palavra é pequena. Lembrando que esse N tem som de NH. Então, pequena. E essa palavra aqui é bonita. Igualzinho a gente tem no português, né? Feia é uma palavra que se parece, que significa feia. Agradável, agradável. Grande, es igualita. Diferente, também. Pequena, a gente consegue saber que é pequena, né? E rara. Rara não quer dizer que é raro, mas é que é diferente, tá bom? Então, vamos ver aqui. A gente tem 3 casas. Já consigo de cara saber que essa casa aqui ela é um pouco diferente. Então, a gente pode usar o adjetivo rara para ela, né? Então, vamos ver aqui. Se eu estivesse falando dessa casa, por exemplo, essa última que eu estou passando o mouse. Então, esta é uma casa rara. Quando eu digo para vocês, uma casa, casa é o nosso substantivo que está nomeando esse objeto, né? A casa. Rara, ele tá no feminino, porque casa é feminino, né? E como eu tô falando de uma só, não vai um S. Mas eles concordam em número. Então, se eu tivesse mais de uma, se eu estivesse falando aqui, ó, sobre todas elas, vamos dizer que eu acho elas bonitas. Então, las casas bonitas. Estou concordando em gênero, porque eu estou usando feminino, e estou concordando em número, porque eu adicionei um S. A gente vai ver na próxima folhinha, se vocês quiserem acompanhar lá na apostila de vocês, tá? Vamos passar para frente. Na página 32, ele explica melhor. A gente tem aqui, vendo, ó, que eles podem ser femininos e masculinos. Tem aqueles adjetivos que são os comuns, que servem para ambos os gêneros, tanto feminino quanto masculinos, né? Por exemplo, inteligente. Eu posso ter la niña inteligente e el niño inteligente. Então, ele é comum aos dois gêneros, por isso que a gente chama ele de adjetivo comum, tá? Divertido, divertida, ou delgada, delgado. Estão vendo? A gente pode ter feminino, masculino. E a gente tem os números embaixo. Aqui ele tá dizendo pra gente que a maior parte dos adjetivos femininos são terminados em A e dos masculinos são terminados em O. A maioria, porque tem alguns que são femininos ou masculinos e não terminam em A e em O, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Então, aqui, ó, ele tem a regrinha pra gente fazer o plural deles. A maior parte, a gente só adiciona um S mesmo. Então, ó, vocais terminados em A, E, I, O, U. Então, terminou em A, E, I, O, U, só colocamos um S. Por exemplo, aqui, ó, hermoso, hermoso, hermosos. Quando é terminada em I ou U, dá pra gente um acento, tá? Dá pra gente adicionar um S ou ES. Israel, israelis, israelies, tá? Quando termina em consonante, em consoante, a gente adiciona um ES. Por exemplo, a palavra fácil. Tá vendo? Termina numa consoante, que é o L. Então, adiciono ES. Fáciles. Quando termina em Z, a gente adiciona o ES, mas troca a letra Z por uma C. Certo? Adiciona o ES, troca o Z pelo C. Por exemplo, feliz. A gente faz felices. Dale? Daqui, se alguém quiser já anotar, vocês vão começar aqui, ó. Vocês vão fazer. Essa página tem só a 14, pode anotar. A 14 é para fazer, esse número 14 aqui. Vão fazer também a página 33 inteirinha, mas ela é bem pequena, tá?
E dessa página 34, vocês vão fazer só até aqui, ó. Só onde termina o 16, que começa na outra página. Vocês não vão fazer o 17 para baixo, tá? Então, na verdade, a página 34, ela é só esse comecinho aqui, ó, que vocês estão vendo de passar para o masculino, tá? Mais nada. Então, você vai começar lá na página 32, tem só um pedacinho, a 33 inteira, e a 34 é só esse comecinho. É como se fosse uma página e meia por enquanto, tá? Não é muito, é pouquinho. Porque a gente tem outros temas para ver ainda, tá? O resto a gente não vai fazer. Aqui a gente tem um novo tema, que é La Família, que eu falei para vocês que a gente ia ver. Aqui já é uma questão para vocês descobrirem quem é o que de quem, que já tem que responder ali embaixo. Ó, aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho uma foto de La Família para dizer para vocês como diz cada coisa. Depois, assim vai ficar mais fácil para vocês responderem àquela página ali, tá? Então, a gente tem aqui uma árvore. Uma árvore genealógica, que a gente chama em português, né? Que a gente tem os nomes aqui. Então, avó e avô, em espanhol, a gente diz abuelo e abuela. Eu, por exemplo, só tenho mis abuelas, tanto na parte da minha mãe quanto na parte do meu pai. Meus dois abuelos já se foram, tá? Já morreram. Então, eu só tenho minhas duas abuelas. Que sorte a minha, né? Tá. Então, nesse caso aqui da árvore, esses dois tiveram um único filho, que é el padre. Ah, não tiveram não, tiveram três, ó. Ó que louca eu. Então, tiveram dois filhos homens e uma mulher. Então, da pessoa que está fazendo é el padre, aí um tio e uma tia e la madre. Esse casal aqui teve a pessoa que está fazendo a árvore e uma hermana e um hermano. Esse hermano aqui também se casou. Dessa pessoa aqui, ele é cunhado. No caso, ela é a cunhada da pessoa que está fazendo a árvore, né? O tio e a tia tiveram filhos, né? Então, a tia e o tio tiveram hijos, que são seus primos, certo? Quando o tio tem filhos, são primos. Quando o meu irmão tem filhos, em português a gente diz sobrinho. Mas em espanhol é uma palavra bem parecida, que é sobrino ou sobrina. Quando é filho, a gente já falou, é hijo ou hija. Genro é yerno. Temos a palavra nieto e nieta, né? Neto e neta. São palavras bem próximas do português. Se vocês quiserem pausar, se alguém preferir e quiser ter essa imagem, vocês me pedem e eu mando ela para vocês, tá bom? Mas com essa informação aqui, então vamos lá repetir as palavras. Avô e avó, abuelo, abuela. Mãe e pai, padre e madre. Então, tio e tia, tia e tio. Nosso irmão, irmã, hermano, hermana. Primo, prima, primo, prima. Igualzinho. Cunhada, yerno, filho, filha, hija, hijo, sobrinha e sobrinho, sobrina, sobrino, homem, mulher, né? Homem e mulher, nieto e nieta para neto e neta. Beleza? Com isso, vocês vão fazer essa página aqui, tá? Que é a página 36. A gente vai fazer dessa temática só essa página, tá? Aí depois lá na página 39 começa o tema de profissões, certo? Será que tá aparecendo para vocês?
do jeito que eu abri. Eu espero que sim, que eu não tenha que gravar tudo de novo. Então eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de outra forma para ter certeza que está aparecendo. Aqui a gente tem algumas profissões, tá? Então a gente tem um doutor, dentista, que se escreve igualito, carreiro, é aquela pessoa que trabalha num caixa, né? Então, carreiro. Albañil é o pedreiro, a gente consegue ver aqui na imagem. Periodista é quem escreve en el periódico, que é um jornal, jornalista, né? Em português. Periodista em espanhol. Modista, né? Costureiro. Professor. Temos a palavra também maestra. Cocinero, que trabaja en la cocina. Mago, que hace mágicas, ¿verdad? Panadeiro, que é quem faz o nosso pão. Cantante, né? Cantora. Ou cantor, né? Pintor ou pintora. Camareiro. Eu quero lembrar vocês que como o espanhol é uma língua que se fala em muitos países, a gente tem variantes. Para todas essas que eu estou falando para vocês, é possível que exista uma outra forma de dizer essa profissão. Por exemplo, para camareiro, existe a palavra mesero, com Z, tá? Carpinteiro, actor ou atriz, enfermeiro ou enfermeira, secretário, secretária, jardineiro, jardineira, que trabalha en el jardín, veterinário ou veterinária, executivo, polícia, pintor a gente já viu, ele está repetindo, peluqueiro é o cabeleireiro, né? Bailarina ou bailarim, granjeiro, né? Que trabalha na granja ou em uma finca, em uma hacienda, que é a pessoa que planta a nossa comida. Eu trouxe mais uma, era para estar aqui. Deixa eu ver onde está. Espera lá. É sexta. Calma lá. Aqui. Aqui. Vamos ver se tem algum que a gente não viu. Tinha doutor lá, mas pode ser médico. Lembra que eu falei? Ó, bombeiro, a gente não viu. Juiz, futebolista, né? Quem joga futebol. Fotógrafo, oficinista, policia. Cantante, piloto, a gente não viu. Mecânico. Engenheiro, né? Quem faz engenharia. Sacerdote, creio que é isso que não havia, verdade? Mas como eu falei, tem mais um montão, né? Um montão de profissões. Essas são só algumas. Deixa eu compartilhar a apostila de volta com vocês. Então, aí nessa página que eu falei, que é a 39, começam as profissões. Vocês vão fazer, essa aqui não, tá? Vocês vão fazer a página. Começa aqui. Finalzinho da página 41. E a página 42, tá? Então, é isso. Vamos tirar aqui o compartilhamento. De tema era isso. Então, a gente tem um pouco de vocabulário para profissões em espanhol. A gente viu também um pouco dos adjetivos, como eles funcionam em espanhol, como a gente faz plural, né? Feminino e masculino. E também como a gente diz o nome das pessoas da família, certo? Se alguém quiser anotar lá, eu vou repetir, então, o que é para fazer. Vocês vão fazer de exercício hoje. O finalzinho ali da página 32. A página 33 inteirinha.
A 34 é só aquele comecinho que eu mostrei para vocês. A página 36, tá? A página 41, só o finalzinho, e a página 42. Dá mais ou menos umas 4 páginas, se eu não me engano, no total. Deixa eu ver. Uma e meia, né? Duas. Dá umas 3 páginas, 4 de tarefa, tá? Não é muito. E é um conteúdo bem tranquilinho. Eu tô à disposição de vocês, caso vocês não entendam alguma coisa, me mandem mensagem que eu respondo. A gente tenta explicar pelo chat, se não der, pode chamar no WhatsApp, a gente faz uma chamada, como for. Les mando um beijo. Bom descanso na semana que vem. Qualquer coisa, tô aqui. Tchau, tchau.